Como citado anteriormente, vimos como os Estados Unidos e a União Soviética competiram pelo domínio do espaço, e como os Estados Unidos conseguiram levar o homem à Lua, em 1969, com o programa Apollo. Neste vídeo, vamos ver como a União Soviética respondeu ao triunfo americano na Lua, e como ela focou seus esforços na construção de estados orbitais e no aprimoramento de suas naves espaciais. A União Soviética não desistiu da corrida espacial após a chegada dos americanos à Lua. Ela reconheceu que não tinha condições de competir com os Estados Unidos na exploração lunar, mas decidiu investir em outras áreas do espaço, como a permanência humana em órbita e a cooperação internacional. A União Soviética lançou o seu próprio programa espacial tripulado, chamado Soyuz, que começou em 1966 e continua até hoje, sendo o mais longevo e bem-sucedido programa espacial da história. O programa Soyuz desenvolveu uma série de naves espaciais capazes de transportar cosmonautas e cargas para o espaço e para a Terra. O programa Soyuz teve várias realizações importantes, como o primeiro acoplamento entre duas naves espaciais em órbita, em 1969, que permitiu a transferência de tripulação e equipamento entre elas. O programa Soyuz também realizou o primeiro voo conjunto entre soviéticos e americanos, em 1975, que marcou o início da cooperação espacial entre as duas superpotências. Esse voo ficou conhecido como o Projeto Apollo-Soyuz, ou ASTP, e foi um símbolo de paz e amizade no espaço. O programa Soyuz também se destacou pela construção de estações orbitais, que serviam como laboratórios científicos e bases para futuras missões. A principal estação orbital foi a Soyuz 1, lançada em 1971. Ela foi seguida por outras 6 estações de série Soyuz, que testaram diferentes tecnologias em experimentos no espaço. A última estação da série Soyuz foi a Mir, lançada em 1986. A Mir foi a primeira estação modular do mundo, composta por vários módulos conectados entre si. Ela permaneceu em órbita por 15 anos, recebendo visitas de cosmonautas de vários países, inclusive do Brasil. O programa Soyuz mostrou que a União Soviética não ficou para trás na corrida espacial, mas soube se adaptar às novas circunstâncias e explorar novas possibilidades no espaço. O programa Soyuz também contribuiu para o avanço de ciência, da tecnologia e da diplomacia no espaço. Neste vídeo vamos ver como a União Soviética respondeu ao triunfo americano na Lua, e como ela focou seus esforços na construção de estações orbitais e no aprimoramento de suas naves espaciais. A União Soviética não desistiu da corrida espacial após a chegada dos americanos à Lua. Ela reconheceu que não tinha condições de competir com os Estados Unidos na exploração lunar, mas decidiu investir em outras áreas do espaço, como a permanência humana em órbita e a cooperação internacional. A União Soviética lançou seu próprio programa espacial tripulado, chamado Soyuz, que começou em 1966 e continua até hoje, sendo o mais longevo e bem-sucedido programa espacial da história. O programa Soyuz desenvolveu uma série de naves espaciais capazes de transportar cosmonautas e entregas para o espaço e para a Terra. O programa Soyuz teve várias realizações importantes, como o primeiro acoplamento entre duas naves espaciais em órbita, em 1969, que permitiu a transferência de tripulação e equipamentos entre elas.
O programa Soyuz também realizou o primeiro voo conjunto entre soviéticos e americanos, em 1975, e marcou o início da cooperação espacial entre as duas superpotências. Esse voo ficou conhecido como o Projeto Apollo-Soyuz, ou ASTP, e foi um símbolo de paz e amizade no espaço. O programa Soyuz também se destacou pelas construções de estações orbitais, que serviam como laboratórios científicos e bases para futuras missões. A primeira estação orbital foi a Salyut 1, lançada em 1971. Ela foi seguida por outras 6 estações da série Salyut, que testaram diferentes tecnologias e experimentos no espaço. A última estação da série Salyut foi a Mir, lançada em 1986. A Mir foi a primeira estação modular do mundo, composta por vários módulos conectados entre si. Ela permaneceu em órbita por 15 anos, recebendo visitas de cosmonautas de vários países, inclusive do Brasil. O programa Soyuz mostrou que a União Soviética não ficou para trás na corrida espacial, mas soube se adaptar às novas circunstâncias e explorar novas possibilidades no espaço. O programa Soyuz também contribuiu para o avanço da ciência, da tecnologia e da diplomacia no espaço. Citado anteriormente, vimos como os Estados Unidos e a União Soviética competiam pelo domínio do espaço, e como eles desenvolveram seus próprios programas espaciais, como a Apollo e a Soyuz. Vamos ver como a Guerra Fria chegou ao fim nos anos de 1980 e 1990, e como a rivalidade entre as duas superpotências deu lugar à coordenação internacional no campo espacial. A Guerra Fria começou a se desfazer no ano de 1980, com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder da União Soviética. Gorbachev iniciou uma série de reformas políticas e econômicas que visavam modernizar o país e melhorar as relações com o Ocidente. Ele adaptou as políticas de glasnost, transparência, e perestroika, reestruturação, que permitiram maior liberdade de expressão, participação popular e abertura do mercado. As reformas de Gorbachev tiveram consequências imprevisíveis, que acabaram levando ao colapso da União Soviética. Uma delas foi o aumento dos movimentos nacionalistas nas repúblicas soviéticas, que reivindicavam mais autonomia ou independência. Outra foi o enfraquecimento do controle soviético sobre os países do leste europeu, que também passaram por processos de democratização e integração com a Europa Ocidental. Um dos símbolos mais marcantes no fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, em 1989. O Muro de Berlim era uma barreira física e ideológica que dividia a cidade de Berlim em duas partes, a oriental, sob influência soviética, e a ocidental, sob influência americana. O Muro de Berlim foi construído em 1961 para impedir a fuga de pessoas do lado oriental para o lado ocidental. Ele representava a divisão da Alemanha e da Europa em dois blocos antagônicos. Em novembro de 1989, após uma série de protestos populares e pressão diplomáticas, as autoridades da Alemanha Oriental anunciaram a abertura das fronteiras entre as duas partes da cidade. Milhares de pessoas se reuniram no Muro de Berlim, celebrando a liberdade e a reunificação. Muitas delas começaram a derrubar pedaços do muro com martelos e picaretas, ou simplesmente pulando por cima dele.